Né, sobre a questão da liberdade. É que, a princípio, tem um paradoxo aí, né? Porque, para quem não conhece muito os detalhes da técnica, ou eu mesma já vi algumas pessoas comentando, não recentemente, mas me lembro que logo que eu conheci a Conscienciologia e tal, é como se a técnica da Invexis ela fosse alguma coisa enfadonha ou difícil, ou enfim, algo que é muito distante de um conceito de liberdade pessoal. Claro que aí tem essa questão de gap de nível de inteligência evolutiva, eu penso. Eu queria que você comentasse, Igor. Essa questão da liberdade eu passo por ela em alguns momentos dentro do O verbete, verbete né? em geral, né? Mas eu vejo que a liberdade, e isso acaba sendo até uma conclusão desse texto, do artigo, né, que ajudou a embasar, que a liberdade ela é um valor fundamental da evolução da consciência. Então a gente evolui para ficar mais livre, não é à toa que tem a consciência livre, né? E nós evoluímos também para ajudar as outras pessoas a serem mais livres. Então o processo da interassistência, ela visa a fazer com que, a dinamizar esse processo da autonomia, né? Que na verdade o cosmos tem suas regras, a gente precisa acabar seguindo essas regras, que é até uma coisa da fisiologia, do funcionamento de tudo, mas quanto mais a gente entende esse mecanismo da evolução, mais você é livre dentro daqueles mecanismos. Né? Então, assim, a própria... Tem uma frase, a Rosa Luxemburgo, né, tem uma frase famosa das correntes que te... Se você não vê as correntes que te cercam, que te prendem, você não vai conseguir ser livre. Tem uma coisa assim, eu não lembro. Essa frase ela é interessante, porque a abordagem, lógico, ela tinha uma visão lá marxista, mas a abordagem da liberdade é mais ou menos essa. Se você não entende o determinismo, ou essas leis e essas paraleis que determinam a sua evolução consciencial, você não consegue ser mais livre, porque você acaba sendo restringido por essa ignorância do funcionamento da evolução. Então, na verdade, e aí dentro disso a liberdade, assim, a pessoa que acha que a Invex ou a Conscienciologia, né, ela é muito restritiva à sua própria liberdade, está tudo certo, porque é o conceito de liberdade que essa pessoa tem. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que essa pessoa ela está com um conceito de liberdade um pouco fechado, um pouco materialista, né? Com poucas variáveis intervenientes aí. Se ela abrisse um pouco mais as possibilidades e a autorreflexão, ela conseguiria entender que a liberdade ela é um conceito muito mais amplo do que esse de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, ou me restringir num nível, né? Porque assim, na verdade, se a pessoa está fazendo, por exemplo, aplicando uma técnica evolutiva, a gente deixa aqui, né? A vontade, o respeito à vontade da pessoa aplicar a técnica evolutiva ou não, Claro. Né? Seja Invex, seja Ressex. Claro. E aí, nesse sentido, você tem total liberdade de fazer aquilo. E se eu opto, sou eu que estou me responsabilizando pelas benesses e pelo que eu vou ter que abrir mão também. E está tudo certo. Isso me dá mais alegria até, porque isso me dá uma sensação de bem-estar. E me colocar enquanto um assistente, ou tentar fazer um esforço nesse sentido, aumenta o nível de bem-estar da consciência, porque ela se sente mais integrada a esse mecanismo todo, se sente mais integrada ao maximecanismo, né? Então, na verdade, esse processo da liberdade, a gente conseguiria ter várias tertúlias só para falar dele, né? Mas é bem interessante, assim. Quem sabe você escreve um verbete depois detalhando. No artigo, eu cheguei a fazer uma taxologia dos determinismos, para a gente conseguir entender como que qual que é qual determinismo, e até chegar numa espécie de evolução, que é o autodeterminismo, que é assim, é o determinismo, ele não deixa de ser, mas é a própria vontade, a sua pensenidade, a sua intencionalidade, que ao fim e ao cabo, que vai determinar todos os outros efeitos evolutivos que você vai ter na sua trajetória evolutiva. Então, vamos dizer assim, se você entende esse processo,
E aí eu tenho o meu primeiro verbete, acho que é a inversão etiológica, ele tem esse raciocínio que eu busquei fazer. Se a pessoa ela entende isso, ela entende que, na verdade, quem determina principalmente a evolução dela é ela. Né? Então, a causa dos problemas acaba sendo ela, e a causa das soluções também. Isso é libertador, é uma coisa maravilhosa. Né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal da Simvexis para receber muito mais conteúdo que a gente tem sobre juventude, planejamento de vida, parapsiquismo e por aí vai.